Aleluia, Jesus. A ver, levanta suas mãos ao céu em esta manhã. De hecho, Jesus está presente em este lugar e Ele quer bendecir nossas vidas. Então, pida para que Jesus venha ministrar, seguir ministrando em seu coração nesta manhã, que o Espírito Santo tenha liberdade para ministrar-nos e falar em nosso coração em nome de Jesus Cristo. Padre amado, Padre Santo, te alabamos, te glorificamos, Padre. De hecho, Padre, queremos entregar a Ti, Senhor, toda a nossa adoração, tudo que temos, Padre, em nossa vida. E queremos dizer-te, Padre, que lo necessitamos, Padre. Que necessitamos de Tu presença, de Tu graça, de la unção de Tu Espírito Santo sobre nossas vidas, Senhor. Te alabamos, te glorificamos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Um aplauso para o Senhor. Amém. Eu saludo a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. E esta manhã não está com nós outros, pastor Michael, porque ele está ali em Monteiro. É aniversário da obra de Monteiro. E nosso pastor Michael está allá e vai predicar allá em esta manhã. Amém. Paremos-nos todos, em nome de Jesus. Já. Fiquemos de pé, quedemos de pé, em nome de Jesus. Paremos todos, irmãos, já. Para lermos a palavra de Deus que está em Salmos 23. Salmos 23. Amém. Salmos 23. Eu vou ler um versículo e os irmãos leem o verso seguinte até chegarmos ao capítulo 6, que é o versículo 6, que é o último versículo. Então, Salmo 23, eu vou ler um versículo e toda a igreja lê o verso seguinte e assim até chegarmos abaixo. Jeová és mi pastor, nada me faltará. Confortará minha alma, me guiará por sendas de justiça, por amor de su nombre. Adereças mesa delante de mim, em presença de mis angustiadores. Unges minha cabeça com azeite, minha copa está rebosando. Amém. Vamos orar. Padre, em nome de Jesus Cristo, queremos pedir-lhe então, Padre, que esta palavra que acabamos de ler venha entrar em nossos corações esta manhã, consolando nosso coração, Padre, bendicendo-nos, Padre, para que podamos sair de aqui realmente glorificando e exaltando o Tu santo nome, renovados por Tu Espírito Santo e por Tu palavra, Senhor. Nós outros te pedimos em nome de Jesus. E a igreja disse: Amém. Pode tomar assento. Irmãos, ayer fomos allá em esta marcha para Jesus. E quando íamos a volver, agarramos um táxi para vir. E eu me identifiquei para este chofer, dizendo que eu era pastor da igreja PNL, que trabalhávamos com reabilitação. Ele disse assim: mira, se alguém hoje dia
me oferece droga, eu aceitaria. Porque estou muito angustiado. E começou a abrir seu coração e a dizer que era, e disse que era divorciado, que tinha um filho, pero que não tinha condições de sustentar seu filho, não ganhava suficiente para manter seu filho, e por mais que trabalhara, não tinha condições de dar uma assistência para sua família, e que ele estava muito desanimado, não? Que ele estava muito desanimado, e pensamos então a conversar com ele, e falar que Jesus é a solução. E predicamos para ele. Por fim, quando chegamos aqui, eu disse para ele assim: mira, vamos orar por ti. Podemos? Ele, sim, pode orar. E oramos por ele. Ele recebeu aquela oração, e orou. Não? Eu creio que saiu daqui mais confortado por la oração. Lhe invitei para vir aqui em uma igreja cristiana, porque solito ele não ia conseguir vencer suas lutas, suas peleas, que ele necessitava de ajuda. E é na igreja que ele ia conseguir esta ajuda, não, de Jesus em primeiro lugar, e também de los hermanos. Por que estou dizendo isso? O mundo, de hecho, todos allá no mundo estão como ovelhas que não têm pastor, não? Ovelhas que não têm pastor. Fíjese que Davi, aunque rei, já era rei quando escreveu o Salmo 23, ele dizia que necessitava de um pastor. Aunque tinha todo o poder, toda a autoridade, tinha plata, não? Pero necessitava de um pastor. E assim somos nós outros. A Bíblia diz que nós outros somos ovelhas de Jesus, não? Que temos um pastor que é o Senhor Jesus. E nosso pastor, Senhor Jesus, nos conduz de duas maneiras. Isto que vamos ver esta manhã, sobre ser conduzidos por Jesus, nosso pastor. Ele nos conduz de duas maneiras. Ponga atenção, presta atenção. Ele nos conduz cuidando-nos. É Ele que nos cuida. É Jesus que nos cuida, que cuida nós outros, não? Em todas nossas necessidades. Verso 1. Jeová é mi pastor. Mira em sua Bíblia, Salmo 23, verso 1. Jeová é mi pastor, nada me faltará. O que quer dizer nada? Quais são as necessidades de uma ovelha? Uma ovelha necessita de um alto de lanho, de uma mansão. Então, quais são nossas necessidades? Ele conhece as necessidades de cada um de nós outros, não? Uma ovelha não necessita de muita coisa. Pensamos que quando habla aqui que nada me faltará, que vamos a ter todo o que desejamos, todo o que pedamos a Cristo vamos a receber. Não é assim. Nada me faltará de conformidade com minha necessidade legítima. É isto que está dizendo a palavra de Deus, não? Então, Ele cuida de todas as nossas necessidades, pero não é daquilo que desejamos, porque às vezes desejamos coisas que não necessitamos. A função do pastor é garantizar segurança, alimento, água, lugar para dormir, para que a ovelha durma. Então, a função do pastor é esta: garantizar segurança, alimento, água, lugar para dormir. Isto não é a função do pastor.
E uma oveja, fisicamente hablando, então, não necessita de muitas coisas para viver. El animalito, oveja, não necessita de muitas coisas para estar contento, com seu pastor. Uma oveja não necessita muitas coisas. Nós devemos andar sempre contentos com nosso Deus, porque Ele é nosso pastor, amém? Então, uma oveja, animalito, não necessita de muita coisa para estar contente, satisfeito. Não? Vemos que, como ver, pero há aqueles que não querem entender, há muitos na igreja que não querem entender vida de oveja, porque é muito sencilla a vida de oveja. Eu quero isso, quero aquele outro. Não. Uma oveja, ela tem aquilo que seu pastor tem para dar-lhe. Ela tem isto, nada mais. Então vemos que ele é nosso pastor e nos cuida como ovelhas dele, nos alimenta. Verso 2, que diz aí, verso 2? Em lugares delicados pastos me hará descansar, junto a águas de repouso me pastoreará. Nos alimenta. As ovelhas não têm buenos sentidos, sabiam? Elas não escutam bem. No seu sentido de olor também não é bueno, de olfato não é bueno, não, sua visão também não é boa. Então, as ovelhas não têm buenos sentidos, ela não sabe discernir, a oveja animalito não sabe discernir uma erva venenosa de uma erva buena. Por isso necessitamos de ter nosso pastor Jesus Cristo, não? Não sabemos discernir o que é bueno para nós outros. Ele é que vai discernir o que necessitamos. Então, uma oveja, por não ter boa visão, ela não consegue identificar a boa erva que é boa para comer. Por não ter um sentido de olfato bueno também, não consegue olhar para ver se é veneno a erva. É por isso que o pastor tem que seguir por delante da oveja. É por isso, para buscar buenos pastos para esta oveja, para as ovejas, porque ele não sabe. E é assim com nós outros também. Temos que pôr Jesus por delante de nós outros, para que Ele possa dizer-nos o que é bueno e o que é malo. Temos que ser conduzidos por Ele. Como eu disse, Davi, que era rei, que conduzia um montão de gente, conduzia um país inteiro, pero dizia: eu necessito de um pastor. Eu necessito de um pastor que é Deus. Então Ele nos alimenta. E também, como eu disse, uma oveja não escuta bem. E a oveja animalito lhe gusta tomar água tranquilas. Água limpa e tranquila. Ela não pode beber em águas turbulentas. Ela lhe gusta águas correntes. Não lhe gusta também as águas paradas. Então, a ela lhe gusta tomar águas correntes, tranquila. Para uma oveja, e também, por que ela não pode tomar em águas turbulentas? Porque é muito fácil para uma oveja ahogar-se. É por isso que a ela não lhe gusta as águas turbulentas. Fácil. Às vezes até no redil, se este pastor não está cuidando, allá onde ela toma água,
eu leí que é peligroso ela ahogar-se ali. Mira, então vemos que ela, por não escuchar muito bem, não sabe localizar, não sabe ubicar onde há águas buenas, onde há águas tranquilas, águas limpas. A ela não lhe gusta tomar água suja. Assim somos nós outros também, como ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Não temos que estar por aí buscando outras águas. Se sabemos que onde estamos sendo pastoreados por Deus, as águas são limpas, são tranquilas, e cada vez que eu tomo desta água, eu me pongo repousado, tranquilo. Escucho a palavra, de hecho, uma palavra limpia, que traz tranquilidade para meu coração, que traz paz para meu coração. Então, eu estou em lugar onde deveria estar. Fui levado por meu pastor. Então, ele nos alimenta, cuida de nós outros, nos alimenta. Era só. Então, uma ovelha não pode ubicar águas tranquilas, porque não escuta bem. Temos um pastor que nos conforta. Mira verso 3. Confortará minha alma, me guiará por sendas de justiça, por amor de su nome. Vamos passar por angústia, sim, porque diz aqui: confortará minha alma. Deus não vai livrar-nos de termos angústias, vamos a ter sim, pero seguro é que Ele vai a confortar nossas almas, amém? Vai a confortar nossas almas. Então, nos conforta. As ovelhas lhes gusta estar juntas em grupo, não? Juntinhas, em lugar amplo, pero em lugar amplo. Os lugares cercados lhes causam estresses. E para ser confortada, ela pode sim quedar em lugar cercado, em um aprisco, por um tempo. E na noite, não? Pero quando amanece, o pastor vai allá para sacá-las de allá, porque senão elas vão se ponem estressadas. Então, é Ele que nos conforta. Depois de passar a noite em um aprisco, Ele saca as ovelhas, o pastor saca as ovelhas hacia fora, levando para buenos caminhos, diz aqui: conforta minha alma, me guiará por senda de justiça, por amor de su nome. Então, o pastor saca estas ovelhas hacia fora e las conduce por buenos caminhos, sem trampas, caminhos sem agujeros, sem lodo. Assim também Deus hace com nós outros. Quando estamos em angústias, quando estamos estressados por la vida, por as coisas do mundo, Ele é aquele que vem de trazer conforto para nossas vidas, que conforta nossas almas, conforta nossos corações. Aunque passemos às vezes uma noite inteira, não? Na noite inteira, angustiados, sepas que diz ali, não, que a alegria vem por la manhã. ¿Por que diz ali que a alegria vem por la manhã? Porque por la manhã Ele saca-nos hacia fora, leva-nos para junto de las águas limpas, para buenos pastos, bons caminhos. Amém? Muestra como arreglar as situações. Então, nos conforta. Ele nos conforta porque Ele é nosso pastor. E está sempre com nós outros. Está sempre com nós outros. Verso 4. Aunque ande em vale de sombra de muerte, não temerei mal alguno, porque tu estarás comigo. Tu vara, tu cajado me fundirão aliento. Aunque ande, não? Aunque ande em vale de sombra
de muerte. La oveja é animal que não teme a morte, sabiam? Allá em Isaías capítulo 53, verso 7, que diz allá? Isaías 53, verso 7. Allá ainda. Angustiado ele e afligido, não abriu sua boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como oveja delante de seus tosqueadores, emudeceu e não abriu sua boca. Angustiado, sim, temos angústias, assim como Jesus, diz ali, habla de Jesus, pero uma oveja não teme a morte. Ela não teme a morte, por quê? Não teme a morte, não teme o mal, por quê? Porque seu pastor está com ela. Não teme a morte, porque seu pastor está com ela. Dizem que este vale de sombra de morte era um vale que existia em um caminho, era um caminho estreito que existia, e era um caminho estreito de Jerusalém hacia Jericó. Vamos olhar em Lucas capítulo 10, verso 30. Aí habla sobre este caminho. Lucas 10, verso 30. Respondeu Jesus, dijo: um homem descendo de Jerusalém a Jericó e caiu em manos de ladrones, los quais despojaram e se herindo e se foram derrando meio muerto. Era este caminho que Davi estava dizendo. Este vale de sombra de morte era este caminho de Jerusalém hacia Jericó, onde este homem foi atrapado por los malhechores, não? Era um caminho peligroso, porque salteadores se poniam ocultos para assaltar e matar. Nós outros somos ovelhas de Jesus, que estamos no mundo, e estamos de passo por aqui. Estamos indo rumbo a Jerusalém celestial. Amém? Pero o caminho é peligroso. Sabemos que este salteador é o inimigo, é Satanás, que quer roubar-nos, quer matar-nos, destruir-nos. E o salmista Davi estava dizendo: aunque ande em vale de sombra de morte, de hecho, como ovejas de Jesus, caminhamos todos os dias em este vale, porque este vale é o mundo. Allá não há vida para as ovejas. Eu não posso quedar-me ali. Ele disse que aunque eu ande, então eu estou de passo em este mundo. Aunque eu ande, eu não paro allá em este vale de sombra de morte. Eu não paro no mundo, pero tenho que passar por ele. E estando allá, ele vai livrar-me. E vai livrar nós outros. Aunque ande em vale de sombra de morte, não temerei mal algum, porque tu estarás comigo. Tu estarás comigo. Todos os dias, nós outros estamos neste vale de sombra de morte, que é o mundo. Ou por se acaso existe vida no mundo? Não há vida no mundo. Não há vida espiritual allá. Não há vida. Então, Ele está sempre com nós outros, pero Ele está para livrar, pero também está para disciplinar-nos, porque podemos nos equivocarmos. Aliás, ele diz aqui em verso 4: não temerei mal algum, tu vara e tu cajado me infundirão aliento, para disciplinar-nos, porque às vezes nos desanimamos e necessitamos ser disciplinados, não por Deus. Necessitamos ser disciplinados. A vara
aqui simboliza a autoridade e o poder de Deus para corrigir-nos. Existem ovelhas rebeldes? Sim, claro que existem. E todos nós outros, quando venimos do mundo, necessitamos ser amansados, domados por Deus. Chegamos aqui rebeldes. A um que aceitou Jesus Cristo como Salvador, necessita ser domado, domesticado, amansado. Não? Necessitamos ser domados, domesticados por Deus. Eu estava conversando com Leonela, e ela estava dizendo como Deus la domesticou. Ela disse que quando foi para a feminina, e ela era assim, não? Renegava muito, não? E ela disse assim: Deus, eu quero paciência. Ela disse assim que nunca mais vai orar assim pedindo paciência. Eu quero paciência. E ela, passado um tempo, ligou uma chica no centro de reabilitação, e missioneira Sônia, não está aqui não, era sua obreira. E quando chegou essa chica ali, na reabilitação, Sônia disse assim: se haga cargo desta chica. E a chica não levantava, não se movia. Se ponia um tenedor em sua mão, ela agarrava e lo soltava. Não se movia para nada. Parecia que estava toda paralisada. Então, ela tinha que despertar-se mais temprano, Leonela, não? Meia hora antes, e despertar a chica, e levanta, vamos a vestir-nos para a oração. E a chica ali, ela tinha que agarrá-la, poner sua espada, levar até o banho, banhá-la, secá-la, vestir-la, cepilhar seus dentes, todo. E levava para allá. E assim foi, parece que foi por 6 meses. E a chica assim, desta maneira. Um dia ela não conseguia dormir, Leonela não, se pôs a mirar por la ventana, assim, e de repente ela viu essa chica se levantou, agarrou seu sapato, lo calçou, agarrou sua roupa, vestiu, agarrou umas outras roupas ali, amarrou em uma chompa, pôs na espalda, foi ao banho, saltou a barda, não tinha nada. Ela era sanita, estava fingindo que era paralítica. Então, por que Deus enviou essa chica ali? Para disciplinar Leonela em sua paciência. Ela disse assim que deu ganas de agarrar aquela chica e ahorcá-la antes que saltar a labarda para escapar-se. Então, sua vara, a vara do pastor era para isso, era para disciplinar as ovelhas, para disciplinar as ovelhas, não, as ovelhas rebeldes, trabalhar com o caráter de las ovelhas. Às vezes, quando eu trabalhei ali, eu era diretor de la feminina ali em Brasil, não trabalhava dentro, mas era diretor administrativo. E quando elas chegavam ali, pensavam que ia para um lugar de, como habla hispana aqui, para descansar, para relajar-se, não? Para dormir todo o dia e tudo mais. Comer, beber, dormir. Comer, beber, dormir. Pensava que era assim. Não. Jeová nos disciplina. Ele tem sua vara. E la usa quando necessário. Assim como um pastor disciplina as ovelhas rebeldes. Quantas vezes Davi foi disciplinado por seu pastor?
Quantas vezes Davi foi disciplinado por Deus, aun sendo rei, se equivocava, Deus iba ali com sua vara. Então, su vara, a vara de Deus não é para desanimarnos, porque diz aqui, me infundirán aliento. Então, a vara de Deus não é para desanimarnos, de maneira nenhuma, não é para matar-nos. Pode romper uma perna, uma coisa assim, mas não mata. Já? Dizem também que os pastores fazem isso, não sei se é verdade. Se uma ovelha rebelde que não quer quedar ali junto das outras em grupo, dizem que ele lhe rompe a perna com esta vara, depois la envolve com la sana para sanar sua perna, não? E durante todo o tempo que está se recuperando esta ovelha, ele la carga em seu ombro, cerca de seu coração, para que ela possa aprender que este pastor la ama, não? Dizem que eles fazem isso também, eu não sei. Então, a vara do pastor não é para matar-nos, pode lastimar-nos uma vez ou outra, pero matar-nos não vai matar-nos. É para correção. E também habla aqui sobre seu cajado. Habla também, tu cajado me infundirán aliento. O que é o cajado? É uma vara com um gancho em la punta para também conduzir as ovelhas. Por se acaso, porque não tem boa visão, há um abismo deste lado e ela caminha para este abismo. O pastor vai olhar com este gancho e la jala de volta para cerca de ele, não? Então, vemos que ele está sempre com nós outros para disciplinar-nos. Quando venimos do mundo, necessitávamos de disciplina e, todavia, seguimos necessitando ser disciplinados por nosso pastor. Não? Amém? Amém. Então, nós outros temos um pastor que cuida de nós outros. Um pastor, eu falei que de duas coisas, não deste pastor, não, desse cuidado dele, de como ele nos conduz. Primeiro, nos cuida. Segundo, então, nos livra do inimigo. O pastor nos livra do inimigo. Assim como o pastor de oveja livra as ovejas do ataque na época de Davi, seria os leones, os ossos e também os lobos. Então, ele nos livra do inimigo, porque temos um inimigo. Temos um inimigo. Verso 5 que diz aí: adereças mesa delante de mim, presença em mis angústias, unge minha cabeça com azeite, minha copa está rebosando. Adereça mesa delante de mim, em presença de mis angustiadores, ou de mis inimigos. Angustiadores, em português habla inimigos. De mis angustiadores. Temos um inimigo que quer angustiar-nos. Quer angustiar-nos. O inimigo das ovelhas, como disse na época de Davi, era lobo, leão, osso. Pero havia outro que causava angústias tremendas em las ovelhas. E las hacía sofrer mentalmente. Sabe qual era este inimigo? Era uma mosca. Esta mosca se acercava de la oveja e ponia sua larva aqui em seu ouvido, ou então em sua narina, em seu nariz, ou então em seus olhos. E essas larvas entravam para dentro da cabeça da oveja e comia seu cérebro, pouco a pouco, causando dolores de cabeças terríveis. E a oveja, então,
saía em disparada, saía desorientada, golpeando sua cabeça em las rocas, para quedar livre desse dolor de cabeça, desta angústia que estava em sua mente, em seu cérebro. E a única maneira de proteger as ovelhas desta mosca era a unção. Não, a unção. Unges minha cabeça com azeite. Este pastor agarrava azeite e ponia na cabeça dela, empapava a cabeça da ovelha, principalmente ao redor de los ojos, nariz e ouvidos, para afugentar estas moscas, para espantar esta mosca. Era a única maneira que havia para que esta mosca não pusera suas larvas em los ojos, ouvidos e nariz da ovelha. Vemos então que nós outros também necessitamos ser ungidos por Deus. Ungidos por Deus, todos os nossos sentidos. Meu nariz com minha boca, meus ouvidos, meus olhos, têm que ser ungidos por Deus. Porque por onde entram as coisas do mundo para angustiar nossa vida, para fazer com que nós outros sejamos afligidos mentalmente. Por onde entra? Por nossos olhos. Escuchamos o que não devíamos escuchar, hablamos o que não devíamos hablar. Então vemos que nós outros necessitamos desta unção de Deus sobre nossa vida, para que podamos ser orientados. Satanás quer desorientar-nos e nos angustiar, e o Espírito Santo é a única solução para espantar o inimigo de nossa mente. Amém? É a única solução. Que diz ali em João capítulo 14, verso 16? Que diz ali? Rogarei ao Padre e os dará outro consolador para que esteja com vós outros para sempre. É Ele que traz consuelo para nossas vidas, traz consolo para nossas vidas, que livra-nos de las coisas que o inimigo quer echar em nossa mente para desorientar-nos, para angustiar-nos. O Espírito Santo é a única pessoa que pode fazer isso. E necessitamos então desta unção do Espírito Santo. Como está sua mente? Esta é a pergunta que Deus nos faz em esta manhã. Como está nossa mente? Como está nossa mente? Aquele homem estava turbado de mente, aquele chofer estava turbado de mente. Eu creio que ele não falou isso, mas eu creio que passava por sua cabeça até quitar sua vida. Então, como está nossa mente? Está ungida por el Espírito Santo de Deus? Ou estamos deixando que o inimigo ponga suas larvas de pecado em nossa mente e assim destruindo nossa vida espiritual, nossa vida com Deus? Então vemos que Ele nos livra do inimigo. Ele é o único que tem condições de livrar-nos do inimigo. Foi o que eu disse para aquele chofer: mira, Jesus Cristo pode todas as coisas. Pode todas as coisas, Ele é o único que pode. E nos dá vida abundante. Verso 5 diz aí: adereça a mesa delante de mim, em minha presença, de meus angustiadores, unge minha cabeça com azeite, e minha copa está rebosando.
que é copa rebosada? Quer dizer, vida abundante. Que diz ali em Juan, capítulo 10, versículo 10? Inimigo, vem. Juan 10, 10. Evangelho de Juan, capítulo, aliás. O ladrão não vem senão para hurtar, matar e destruir. Eu he venido para que tenham vida e para que la tenham. Copa rebosada quer dizer isso. Vida abundante. Para Jesus, a copa significou a morte em la cruz. Para nós outros, significa vida abundante. Vida em Cristo Jesus. É isso que ele está dizendo aqui, quando ele habla, minha copa está rebosando. Então vemos que ele veio para dar-nos vida abundante. E para terminar, ele nos livra do inimigo e nunca se apartará de nós outros. Verso 6, nunca se apartará de nós outros. Certamente o bem e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida. Mientras estemos em este mundo, sua misericórdia, seu bem, vai estar com nós outros, nos seguirão todos os dias de nossa vida. As ovelhas e o animalito, não? Como nós outros também necessitamos de cuidar do tempo completo, de dia e de noite. De dia e de noite. Quando estamos allá, no mundo, Ele está com nós outros, para guiar-nos, para guardar-nos allá. Então, certamente o bem e a misericórdia. ¿Por que habla misericórdia? Habla misericórdia, irmãos, porque nós outros não podemos dizer assim: eu sou cristiano por mim mesmo, eu puedo. Não, nós outros caminhamos neste mundo por misericórdia. Permanecemos cristianos, crendo em Jesus, por misericórdia. Então, sua misericórdia está com nós outros todos os dias de nossa vida. Mientras estamos em este mundo, Ele tem misericórdia de nós outros. As ovelhas, quando estão no campo, allá, no pasto, é vigilada por seu pastor. Não? Vigilada allá, para que os lobos não se acerquem, não las comam. E na noite? O que sucede na noite? Ele las põe allá no redil e vai a dormir? O que pensa você? Igualito obreiro de reabilitação, vai a dormir? Estou rugando. Não, ele não vai a dormir. Claro, deve dormir, pero com o olho aberto e outro cerrado, não? Com o cerrado está aberto. De quando em quando ele tem que ir até allá, no redil, na noite. Por quê? Não, o que passa é que as ovelhas, mira, que tontas que somos nós outros. Que tonto que somos. As ovelhas na noite também no redil, se uma tumba, cai, ela não consegue levantar-se solita. Sabia disso? O peso de la lana, e as outras la pisam. Então o pastor tem que sair de quando em quando na noite e allá mirar se há alguma tumbada. Há alguma tumbada por aqui? Então, hasta na noite. Então, todos os dias de minha vida. Já parou para pensar em isso?
que todos os dias de sua vida, Jesus está ali a seu lado, está guiando, direcionando sua vida. E na noite também, mientras dormes, Ele está allá, cuidando. E em la casa de Jeová morarei por largos dias. Aqui sim, vai ser muito bueno, não? Porque aqui ele habla de la eternidade. Todos os dias de minha vida na terra. E por fim, que diz ali em Juan 14, de 1 a 3. Juan 14, de 1 a 3, que diz: não se turbe o vosso coração, crê em mim, crê também, não, crê em Deus, crê também em mim. Já, sigue. En la casa de mi Padre muitas moradas há, e se assim não fuera, eu los hubiera dicho. Vou, pois, a preparar lugar para vosotros. Sigue. E se me fuere, e os preparei lugar, vendrei outra vez e os tomarei a mim mesmo, para que donde eu estou, vosotros também estereis. E por fim, vou a morar por la eternidade em la casa de Jeová, em la casa de mi Padre. Amém? Amém, glória a Deus. Cerre os olhos esta manhã. Cerre os olhos. Somos ovelhas de Jesus. Necessitamos deixar que Jesus conduza nossas vidas. Às vezes nós outros dificultamos o trabalho do pastor, dificultamos o trabalho de Jesus. É por isso que passamos por disciplina, é por isso que Ele usa esta vara, porque dificultamos o pastorado. Ele quer pastorear-nos, mas deixamos que Satanás ponga larvas em nossos ouvidos, e não deixamos que a palavra de Deus trabalhe em nosso coração, em nossa mente. Satanás tem muitas formas de poner larvas em nossos ouvidos para alejar-nos de Deus, para que salgamos por aí, chocando nossas cabeças em contra de las rocas del mundo, intentando nós outros mesmos sacar as coisas que o inimigo põe em nossas mentes. Em nome de Jesus, e esta manhã, pida a Jesus, dê-me de tu unção, Senhor, para limpar minha mente, limpar meu coração, porque eu quero ser guiado por ti. Eu reconheço que esta manhã, que tu eres meu pastor, meu bom pastor, Jesus. Diz tu palavra. Eu não consigo por mim mesmo, Padre, porque eu sou uma ovelha. Eu não escuto bem, tampouco tenho boa visão. Não consigo olhar bem o que é malo, o que é bueno. Ajuda-me, Senhor. A ver, paremos-nos todos agora, pongamos de pé. A um com seus olhos cerrados, hinque sua cabeça em nome de Jesus. E se querem, eu lhe invito a passar adelante, que vamos orar juntos. As ovelhas têm esta, a elas não lhes gustam estar solitas. Elas andam em grupos, não? É uma guardando a outra também. Aí pastor, e também aí as ovelhas que seu irmão que está a seu lado, que ajuda a guardar sua vida. Então venga, como ovelha de Jesus, passe adelante. Vamos ajudar-nos uns a outros, vamos a orar uns por outros em nome de Jesus Cristo.
Eu não sei qual é a sua necessidade, pero eu creio que Jesus está em este lugar, que Ele é o bom pastor e que Ele pode saciar todas as nossas necessidades em nome de Jesus Cristo. Se somos ovelhas dele, sim, Ele pode fazer milagres em nossas vidas. Ele pode livrar-nos, Ele pode fortalecer-nos. Aleluia. Em nome de Jesus. Venga, passe adelante. Eu não sei sua necessidade, pero tu pastor sabe. Tu pastor sabe. Tu pastor é o Senhor Jesus. Ele é seu pastor. Então pode vir e pida para Jesus em esta manhã. Unja minha cabeça, Padre, com tu azeite santo. Eu quero a unção de tu Espírito Santo sobre minha cabeça esta manhã, Senhor. Eu necessito repousar, Padre. Meu coração está assim, meio angustiado, e eu necessito de repouso. Venga repousar em Cristo Jesus. Venga repousar de todas as suas dificuldades, de todos os problemas. Venga repousar em Cristo Jesus. Aleluia, Jesus. Quero invitar alguns irmãos, diáconos, seminaristas que aqui estão também, que podem ajudar orando por alguns irmãos aqui, líderes. Venga ajudar a orar. Pode vir seminaristas, diáconos que estão aqui, pode passar e vamos orar. Aleluia, Jesus. Mientras a alabança vai estar cantando, ponga sua vida delante de Deus, ponga seu coração nas mãos de Deus. Aleluia, Jesus. Somos ovelhas tuas, Espírito Santo de Deus. Somos ovelhas tuas, Senhor Jesus. E queremos de tu Espírito sobre nossas vidas, Senhor. Tu Espírito Santo, Padre, que consola nossos corações, Padre. Em nome de Jesus Cristo, aleluia. Aleluia, Senhor. Necessitamos de tu presença, de tu graça. Diz tu palavra, Padre, que todos os dias de nossas vidas, tu misericórdia está com nós outros, Padre. E eu quero sentir esta misericórdia sobre minha vida esta manhã. Em nome de Jesus. Queremos sentir tu misericórdia sobre nossas vidas, Senhor. Queremos sentir o toque de tu Espírito Santo sobre nossas vidas, Espírito Santo de Deus. Aleluia, Senhor. Aqui estamos, Senhor, delante de ti, Senhor. Não podemos, pero tu podes. Não podemos, pero tu podes, Espírito Santo. Aleluia. Senhor Jesus. Te alabamos esta manhã, Senhor. Te glorificamos, Senhor. E a palavra que tu, Padre, nos diste esta manhã, nos garantiza, Senhor, que cuidas de nós outros, Senhor. E que não se aparta de nós outros, Senhor. Aleluia, Senhor. Então, toma cada vida em tuas mãos, Senhor. E glorifica e exalta tu nome. Exalta tu santo nome esta manhã, Senhor. Queremos sair de aqui confortados por tu Espírito Santo, Senhor. Consolados por ti, Senhor. Aleluia. Aleluia.
Aleluya, Jesús. Aleluya, Senhor. A ver, levanta suas mãos assim ao céu. O Espírito Santo está em este lugar. Ponga sua mão direita sobre sua frente, assim. Aleluia, Jesus. Ponga sua mão direita sobre sua frente. Diz a palavra de Deus que Jesus unge nossa cabeça. Andara kumana, chutara varalama, comanda salaban. E não se dar o que muma a tu saúde, da como tu xalabaramas. Padre amado, em nome de Jesus, estamos entregando em tuas mãos nossas mentes, Padre. Estamos entregando em tuas mãos, Senhor, nossos corações, as angústias que estão aqui adentro, que quitam nossa paz. Estamos entregando em tuas mãos esta manhã, Senhor.